Deus, e não são, mas são sinagogas de Satanás. Sinagogas de Satanás tem muitos por aí, queridos, onde aceita tudo, aceita homem com homem, aceita mulher com mulher, aceita todo tipo de gênero, aceita tudo, está tudo liberado. Sinagoga de Satanás. Deus não tem aliança com vocês, Deus não tem aliança com esse tipo de pessoas. Por isso, amados, a palavra está dizendo: arrependei vós dos vossos pecados, arrependei vós dos vossos pecados, e que dê realmente fruto digno de arrependimento, porque há necessidade, meus irmãos, é tempo de se arrepender. Jesus está às portas, é época de nós colocar nosso joelho no chão, a nossa cara no pó, e clamar por misericórdia, enquanto ainda há tempo, porque essa sinagoga de Satanás, Deus não tem aliança com vocês. Vocês podem estar tomando santa ceia aí, dizendo que é santa ceia, mas essa aí não é santa ceia de Jesus, esse aí não é evangelho de Jesus, essa aí não é a palavra de Deus. O que vocês estão fazendo é blasfemando contra o próprio Deus, e a ira de Deus virá sobre a vida de cada um de vocês que estão no pecado, estão aceitando tudo aí dentro, como se isso aí você estivesse fazendo para Deus. Engano, engano e engano é o que vocês estão vivendo. Então arrependei vós dos vossos pecados, porque a ira do Senhor virá sobre vós, e não será pouco, meus irmãos. E aí Jesus continua dizendo, aqui no verso número 10, não tema as coisas, Apocalipse 2, verso número 10, não temas as coisas que está para sofrer, escutar, e o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais provado, e ter também umas tribulações de 10 dias, se fiel à morte, eu te darei a coroa da vida. Jesus está dizendo, se vocês se arrependerem, e vocês se absterem do pecado, do mundo, das coisas do maligno, aqui como está dizendo, sereis salvos, se permanecer fiel. Jesus está dizendo no verso número 11, principalmente no finalzinho do verso 10, darei a coroa da vida para aqueles que permanecerem fiel a mim, fiel ao próprio Jesus até o fim. É isso que Jesus está dizendo. Ele diz no verso 11, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, que o que vencer, de modo algum sofrerá dano da segunda morte. Jesus está falando da morte, está falando aqui da vida espiritual, da vida eterna, meus irmãos. Portanto, ele continua dizendo aqui a partir do verso 10, do verso 12, carta à igreja de Bergamo, olha só o que ele diz, ao anjo da igreja de Bergamo, ou seja, o pastor daquela igreja, do presbítero daquela igreja, escreve, isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, sei onde habita, que onde está o trono de Satanás, contudo retém o meu nome, e não negastes a sua fé. Em mim mesmo, nos dias de Antipas, em que fiel testemunho de a mim foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia, tenho algumas coisas contra ti. Tens ainda os que seguem a doutrina de Balaão, que se ensinava a Balaque, ou seja, que ensinava a Balaque e lança tropeço diante dos filhos de Israel, levando-os a comer as coisas sacrificadas a ídolos e práticas a ídolos e a praticar ou seja, a prostituição. Mais uma vez Jesus aqui, ele alerta aqui, meus irmãos, que esses Balaão aqui que se vendem, pegam a palavra de Deus, meus irmãos, se dizendo que são servos do Deus vivo, se passando como fosse servo de Jesus, usam o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para blasfemar e para se beneficiar das riquezas das coisas dessa terra. São profetas Balaão, isso aí não são profetas de Jesus, não são profetas de Deus, mas esses aí sofrerão, queridos, se não se arrepender dos vossos pecados. Por isso é tempo, meu irmão, minha irmã, você que está no pecado, anda como Balaão, querendo só apenas para si, reter para si as coisas que o mundo pode te oferecer, tirando os homens de Deus em vão, para se beneficiar a si próprio. Se arrepende dos teus pecados, porque a ira do Senhor virá sobre a sua vida. Portanto, é tempo de nós se arrependermos. Cada um de nós, queridos, que estamos se vendendo como Balaão. Quantas pessoas estão se vendendo, se prostituindo aos falsos deuses por aí. Agora chegou o período agora de carnaval, meus amados. As pessoas já estão tudo se preparando aí, meus amados. As pessoas já estão tudo se preparando para ir adorar
o próprio diabo, então achando que isso é lindo, maravilhoso. Pois é o que está na palavra. É o que está na palavra. Chegará o castigo sobre essas pessoas se não houver arrependimento. Por isso, é tempo de se arrepender e buscar a face do Senhor. E aí a palavra do Senhor continua dizendo, a partir do verso 15. Apocalipse 2,15. Assim tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrependei-te, pois, senão em breve virei a ti contra eles. Ou seja, batalharei contra a espada, com a espada da minha boca. É a própria palavra de Deus, meu irmão, que Jesus vai usar contra esse mal, para destruir todo esse mal. E ainda continua dizendo aqui, no verso 17, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aos que vencer darei o maná escondido, também lhe darei também uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito, no qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Louvado seja o nome do Senhor. E ele continua, meus amados, e ele continua, carta à igreja de Tiatira. Olha o que acontece no verso 18. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve, mais uma vez direcionado a um pastor, um presbítero daquela igreja, era o responsável por aquela denominação. Isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo, e os pés semelhante a latão reluzente. Conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, a tua fé, e a tua perseverança. Sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti, que tolera Jezabel, que tolera a mulher que se diz prostituta, com os seus ensinos, e ela engana os meus servos, induzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Aqui nós vemos a associação más que Jesus está falando, o segredo aqui revelado no coração de cada um deles. E falando aqui a associação más das contaminação das coisas desse mundo, das falsas doutrinas errôneas, ou seja, da apostasia, das coisas malignas, e ainda aceitam as mulheres malignas para fazer prostituir o próprio povo de Deus. Porque o que acontece? É a fonte de toda tentação, meus irmãos, é no nosso coração, os desejos malignos. Então, aqui ele continua ainda dizendo, no 21, verso 21, Apocalipse 2, 21, dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Portanto, lançarei no leito de dores, bem como em grande tribulação, em que os que ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita, ferirei de morte, e os seus filhos. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinho a mente e o coração, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Olha só o que acontece. E eu quero meditar também, meus amados, aqui Apocalipse 3, no verso 3, e também no verso 19. Olha que a palavra do Senhor diz aqui, é direcionado à igreja de Sardes. Olha o que acontece, verso 3, lembre-te, pois o que recebeste e ouviste, obedeça e arrepende-te, mas se não vigiarem, virei sobre ti como ladrão, e não sabereis que hora sobre ti virei. E no verso 19 diz ainda, eu repreendo e castigo todos quanto amo, portanto, se zeloso e arrependei-te. Então, é tempo de nós se arrependermos. Raramente, irmãos, a Bíblia não deixa dúvida do que é o arrependimento. É uma condição necessária para toda criatura, para a salvação. O arrependimento é necessário para a salvação. Isso significa que, sem arrependimento, não há salvação. Sob esse aspecto, o arrependimento aparece diretamente ligado à fé e em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Portanto, meus amados, é hora de nós colocarmos a nossa vida diante do altar de Deus e clamar ao Senhor dos Exércitos por misericórdia, porque Ele tem, meus irmãos, cuidado de nós. Ele tem dado tempo para que nós se arrependamos dos nossos pecados. Portanto,